Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. No dia 1º de abril de 1964, há 50 anos, a democracia brasileira era interrompida por um golpe de Estado. Uma coalizão civil e militar, com apoio quase total da mídia, pôs fim ao governo constitucional do presidente João Goulart. O Ver TV de hoje discute o papel da televisão no golpe e a sua atuação durante os 21 anos de ditadura. Para isso, nós convidamos Beatriz Kushner, historiadora e autora do livro Cães de Guarda, Jornalistas e Censores do AI-5 à Constituição de 1988. Álvaro de Moya, jornalista, diretor, roteirista e professor da USP. Ele foi diretor da TV Excelsior. E Anita Simes, professora da Unesp, a Universidade Estadual Paulista e autora do livro Estado e Cinema no Brasil. Muito obrigado aos três por estarem aqui conosco para discutirmos neste momento os 50 anos do golpe que levou à ditadura e a sua relação com a televisão brasileira. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos saber mais algumas informações a respeito do tema de hoje. Vamos ver. A televisão em 1964 ainda era em preto e branco e o videotape uma grande novidade. Dos 14 milhões de domicílios existentes no país, apenas 5% possuíam um aparelho de TV. Ainda assim, a televisão desempenhou um papel importante na luta política da época. O jornalista Carlos Lacerda soube usar a TV para combater abertamente o governo Goulart. Seus discursos mostrados pela televisão repercutiam nos jornais e nas emissoras de rádio. Institutos que apoiavam o golpe, como o IPES e o IBAD, produziam filmes de propaganda política, que eram exibidos nos cinemas e pelas TVs. Estudos efetuados pelo IPES revelaram a necessidade de reformas estruturais imediatas. Um novo conceito de democracia precisa ser levado aos estudantes, aos operários, aos homens do campo. Para atender às suas finalidades, o IPES precisa de você, de sua colaboração. Uma exceção entre as emissoras era a Excelsior, controlada pelo grupo Simonsen. Mantinha uma linha nacionalista próxima do governo Goulart. O Jornal de Vanguarda, seu principal telejornal, inovava na forma e no conteúdo. Eram vários apresentadores e comentaristas no estúdio, com liberdade para tratar dos grandes temas nacionais e internacionais. O Jornal de Vanguarda foi uma ideia simples. É uma ideia... Porque até naquele momento os jornais eram feitos da seguinte forma. Era um locutor que aparecia na frente da câmera, com o nome do patrocinador, uma cortina atrás. Esse locutor normalmente era uma pessoa que tinha vindo do rádio, que não era um jornalista, era apenas um speaker. E a ideia do Jornal de Vanguarda foi trazer o jornalista, quer dizer, o homem profissional, o homem da imprensa, o homem que criava, o homem que convivia com a notícia para dentro do estúdio de televisão e dessa forma ele fazer o jornalismo direto para o público. Durou até a edição do Ato Institucional número 5, que ao aplicar a censura acabou com o telejornal. Mesmo as emissoras que apoiaram o golpe a partir de 1964 passaram a ser vítimas da censura. Novelas eram proibidas ou sofriam cortes. As redações dos telejornais recebiam ordens da Polícia Federal proibindo a divulgação de acontecimentos que não interessavam ao governo. Personalidades contrárias ao regime eram proibidas de aparecer nas telas. Várias emissoras criaram a sua própria censura interna e a maioria passou a apoiar abertamente os governos militares. Esse aí foi o último, Figueiredo foi o último dos ditadores, né, do ciclo militar, que é louvado pelo Silvio Santos, que naquela época ainda não tinha um canal de televisão, ele estava tentando a concessão, o que explica um pouco, né, esse apoio entusiasmado
ao ditador de plantão. Beatriz, eu queria começar com você que fez um livro que hoje já é clássico aí, sobre a participação e a colaboração, né, de jornais e jornalistas com relação ao golpe, mas já depois do golpe. Eu queria saber se a partir da sua pesquisa e do seu conhecimento é possível também lembrar como foi a participação das empresas de jornalismo, da televisão em particular, no golpe. Então, acho que é interessante o que vocês sublinham nesse histórico, porque a penetração da televisão nesse momento ela é muito pequena, né? Então, você tem muito mais estudos sobre a relação da imprensa do que propriamente sobre a relação da televisão. Creio que é importante sublinhar o autoritarismo na sociedade brasileira. Dentro do período republicano, nós temos mais períodos de exceção do que períodos de democracia. Então, o que nós estamos vivendo a partir de 85 e 88 é uma raridade dentro do aspecto da história republicana brasileira. Então, a sociedade brasileira é autoritária e não é à toa que o golpe e a ditadura levam 21 anos, porque se nós fôssemos contra, né, ela não teria durado tanto tempo. E o que o estudo tentou fazer é uma inflexão nessa ideia de que os jornalistas, eles resistiram. O que eu tentei mostrar é que se os jornalistas resistiram, eles resistiram nos partidos políticos ou nos movimentos clandestinos. A maior parte da imprensa, grande parte da grande imprensa, ela colabora. E aí a gente tem que lembrar, nas vésperas do golpe, os dois editoriais famosos do Correio da Manhã, que é o Basta e o Fora, onde os jornais pediam pela expulsão, pela cassação de um presidente eleito, que era o Jão. Editoriais pedindo a saída. E depois um regozijo, né, nos dias seguintes, pela ruptura democrática, pela queda do presidente eleito. Mas acho que também é muito importante a gente lembrar de uma coluna do Coni, que ele vai fazer uma série de colunas que depois se torna um livro, onde ele logo percebe aquela questão, enfim, e começa a criticar o golpe. Então, tem sempre esse antagonismo na imprensa, mas a maior parte da imprensa e a maior parte da sociedade brasileira acolheu com bastante agrado o golpe civil-militar de 1º de abril. Álvaro, você ou nós somos testemunhas oculares da história. Não sei se isso é bom ou é ruim, mas de qualquer forma, como é que você acompanhou? Não só como testemunha, mas como historiador até, porque você tem um livro que narra, né, o que foi a TV Excelsior, que a gente mencionou aqui na abertura do programa. Como é que você viu aquele momento e a participação da televisão e como a televisão trabalhou antes e durante o golpe? Antes, porém, eu gostaria de fazer o que os americanos chamam de statement. Eu queria pedir desculpas aos participantes e aos espectadores se eu vou ser um pouco grosseiro com essa situação do Brasil, mas eu sinto como se a minha vida me tivesse sido roubada. Eu nasci em 1930. Até 1945 foi a ditadura de Vargas. De 45 até 64 foi o grande momento do Brasil, foi onde eu pude construir a minha carreira. Aí veio o golpe militar e foi um período terrível para o Brasil. Nós viramos uma republiqueta das bananas latino-americana e eu estava nesse processo de televisão, na mídia, em que eu atuava. Aí, então, quando terminou o golpe, o período militar, eu pensei que o Brasil fosse voltar aqui exatamente como 1945. Infelizmente, não aconteceu isso e eu lamento muito o estado atual das coisas do nosso país. E com relação à Excelsior e à televisão em 64? Ali aconteceu um fenômeno curioso, quer dizer, a mídia toda foi a favor do golpe. Quer dizer, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, as televisões, todas, os governantes. A TV Excelsior abriu uma noite terrível, que o Adhemar de Barros e aqueles militares golpistas estavam falando, um momento triste na televisão, em que você via os militares mancomunados com um corrupto e que visivelmente eles iam acabar não só com ele, como com os democratas, mas também com Carlos Lacerda, com Adhemar de Barros, com os próprios golpistas que fizeram esse estado de coisa do Brasil naquele período.
Então, nós, na televisão, tentamos fazer um movimento dos artistas. Nós fizemos uma reunião na casa do Carlos Zara, onde estávamos todos tentando fazer um movimento do pessoal. O Olinho Simonsi do Rio deu um aviso para da TV Excelsior do Rio para a TV Excelsior de São Paulo, que ele estava a favor da democracia. Um grupo que seria o Walter Jorge Durst, Túlio de Lemos, o Roberto Palmari, o jornalismo da TV Excelsior fez uma manifestação a favor da democracia, mas o Edson Leite, Que era o diretor, né? que naquele tempo estava dirigindo a TV Excelsior, era a favor do Adhemar de Barros. Então ele abriu a televisão para o Adhemar de Barros. Ô, Anitta, não só o cinema, mas a televisão, como é que você viu esses dois meios de comunicação, né, nesse momento de fim da democracia brasileira? Então, eu acho que o importante agora é pensar um pouco o que foi, fazer um balanço, né, do que foi esse período todo, porque eu acho que a televisão mudou muito, né? Se a gente pensar o que a juventude hoje vê de televisão, ela nem imagina, por exemplo, o que eram os comerciais ao vivo Nós e a mostramos cores, um pouquinho aqui. não é? Sem videotape, né? A transição que existe com a entrada do videotape. Então, há uma mudança muito grande. E se por um lado, né, eu gostaria de assinalar isso aqui, né, você tem nesse momento todo um jornalismo que passa aos poucos, né, a entender este golpe como um golpe a favor dessas emissoras, dos interesses dessas emissoras. Por outro lado, você tem possibilidades ainda, ou pelo menos tentativas diferenciadas, como foi a do Herzog, né, que resistiu e tinha um jornalismo diferenciado. Né? Olha, eu queria colocar na conversa, ainda nesse primeiro bloco, a jornalista Denise Assis. Ela é integrante da Comissão da Verdade no Rio de Janeiro e autora do livro Propaganda a Serviço do Golpe. É resultado de um trabalho de resgate de uma série de filmes exibidos no cinema e na TV e que foram produzidos pelo IPES, uma das entidades que articulavam, naquela época, o golpe de Estado. Vamos ouvir a Denise. O papel da mídia na preparação do golpe foi fundamental, porque havia esse movimento conspiratório dentro do IPES, que funcionava no centro do Rio, no edifício Avenida Central, na Avenida Rio Branco, num conjunto de 14 salas, uma delas destinada ao grupo de opinião pública, que era exatamente esse grupo voltado para a confecção de programas de TV, rádio, impressos, né? Entrevista pré-formulada para compra de espaço na mídia, de um modo geral. E para esses programas eram convidadas figuras de expressão na época, como Carlos Lacerda, para servir de âncora ou de entrevistado, e ali ele transmitia os princípios da conspiração. Esse grupo atuou durante 2 anos até que se conquistasse o êxito do golpe em 1º de abril de 64. Esses programas foram uma série de 15 programas, tinham títulos assim, Frente a Frente, o que é a democracia, e custavam 450 mil por semana. Foram gastos na época cerca de 140 milhões para distribuir nas TVs existentes, né? TV Rio, TV Tupi, TV Excelsior, TV Record, e que disseminavam essas ideias conspiratórias do IPES, plantando na classe média e na burguesia um sentimento de insatisfação. Era sempre assim, que o país estava o caos, que a infraestrutura do país estava precária, né, que a economia é muito mal, que havia um desgoverno, e essas ideias eram repetidas semanalmente. A princípio houve essa compra massiva de espaço, e depois todos os órgãos de imprensa acabaram por aderir espontaneamente à ideia do golpe e trabalharam firme até o sucesso, o êxito em 1º de abril de 64. Eu fico assim perplexa quando eu vejo jovens repetindo que o golpe foi necessário, porque
país estava o caos. Não, o país não estava o caos. Esse caos, ele foi desenhado pela mídia, ele foi sabatinado, ele foi implantado por essas ideias transmitidas por formadores de opinião que durante 2 anos martelaram isso na população. Era preciso que o povo ficasse insatisfeito e, de posse daquela insatisfação, alguém liderou aquela ideia e jogou o país no golpe, de uma forma fácil, sem reação. E esse foi o papel do IPES. Era necessário que a população aceitasse o golpe sem reação. Eu queria que vocês comentassem essa exposição, né, que a Denise fez para nós, mas logo depois do intervalo. O Ver TV volta já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre a ditadura e a sua relação com a televisão brasileira. E no finzinho do bloco anterior, nós ouvimos a pesquisadora Denise Assis, e ela lembrava que o presidente João Goulart não tinha tanto repúdio da população como a mídia apresentou, e ela lembra, né, que até hoje muita gente, jovens ainda, acreditam que ele não tinha respaldo da população. E é verdade, porque uma pesquisa recente divulgada pela revista Carta Capital mostra que uma pesquisa do Ibope, em 64, dava ao presidente João Goulart uma alta popularidade, né? Mais de 70% da população o apoiava e havia a expectativa de que, se ele pudesse ser candidato nas eleições previstas para 65, ele teria grande chance de ser o vencedor. Portanto, esse fato não é verdadeiro, né? De que ele era repudiado pela população brasileira. Você também queria fazer um comentário a respeito, né, Beatriz? Primeiro, que o trabalho da Denise é muito bom, é uma amiga muito querida, e um dos aspectos que ela mostra que é bastante interessante é o grupo de pessoas que era contratado para escrever esses programas. E uma dessas pessoas era o escritor Rubens Fonseca. Esses programas do IPES. Isso, e que se recusa a falar sobre isso até hoje. Isso demonstra um pouco que intelectuais de renome também tinham uma participação direta na feitura desses programas que iam ao ar com esse objetivo que a Denise levantou. Uma outra questão que o Álvaro comentou sobre o Lacerda, e é um pouco para você ver como o momento é tão inocente. O Lacerda está cercado no Palácio Guanabara, né? E ele fica ali dentro de 31 para 1º, e ele põe megafones para o lado de fora do palácio, na Pinheiro Machado, e começa a fazer uma catequese para a população do que estaria acontecendo, que hoje para a gente é impensável uma situação de um governador precisando fazer esse tipo de estratégia. Eu só lembro isso assim porque, enfim, no Rio eu dirijo um arquivo, que é o Arquivo Geral da Cidade, e hoje em dia a gente é o maior acervo de Carlos Lacerda, porque é um acervo acumulado pelo Walter Cunto, que era um jornalista e eu era assessor de imprensa dele. Então é esse olhar sobre o Carlos Lacerda. E uma outra questão sobre a televisão é lembrar que a televisão é uma concessão pública e, por isso, a necessidade de que ela andasse muito alinhada com o governo, porque, caso contrário, como toda concessão pública, seria retirada. Então, acho que a televisão vai se alinhando cada vez mais com a ditadura exatamente por esse perfil. Olha, nós ouvimos também, entrevistamos no Rio de Janeiro, o historiador Carlos Fico. Ele é coordenador do Grupo de Estudos sobre a Ditadura Militar da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele nos fala aqui sobre a censura nas novelas, mas também no telejornalismo e também do apoio da imprensa, como nós estamos comentando aqui, à derrubada do presidente João Goulart. Vamos ver. A censura do cinema, da televisão, do teatro, ela era muito complexa nessa época por conta, inclusive, da quantidade de trabalhos que havia. A censura do teatro ela é muito tradicional no Brasil. A classe teatral estava, naquela época, já familiarizada há muitos anos com a figura do censor do teatro. Mas alguns outros veículos eram novos, como, por exemplo, a televisão, que foi se avolumando, foi crescendo justamente durante o regime militar.
Então, a censura das novelas era complicadíssima, porque os capítulos precisavam ser enviados para Brasília e todo mundo conhece a rapidez com que esse processo de produção de novelas se dá. Então, isso atrapalhava muito a produção das novelas, até para conseguir maior agilidade. As organizações, a TV Globo, na época, comprou equipamentos para a censura, para que isso fosse feito de maneira mais ágil. Os equipamentos sempre eram novos e nem sempre a DCDP tinha recursos. E também havia outros setores da censura que demandavam tecnologia. Por exemplo, os programas de auditório que eram ao vivo. Em alguns casos, os programas contavam com a figura de um censor presente ali no estúdio para coibir a exibição de nus, de ângulos mais ousados, como no programa do Chacrinha. Outros problemas também havia, no caso do Fantástico, por exemplo, havia em alguns momentos a transmissão com um pequeno atraso para eventualmente possibilitar a ação da censura. Então, a atuação propriamente prática da censura, ela era muito complicada, muito complexa, porque eles tinham essa pretensão de dar conta de toda a produção artístico-cultural no Brasil. Curiosamente, a censura do telejornalismo era muito branda, porque a principal emissora de televisão na época apoiava o regime. Então, o regime nem se preocupava em enviar censores ou proibições para o telejornalismo da Globo, embora a TV Globo tenha sido muito prejudicada pela censura da DCDP. O caso da Rede Globo é interessante para a gente ver justamente a diferença que havia entre esses dois sistemas. O telejornalismo não era absolutamente afetado pela censura política, estritamente política, enquanto que a atividade, vamos dizer assim, cultural, as novelas, os programas de auditório e coisas dessa natureza eram extremamente visadas pela DCDP. Grande parte da imprensa, na época de 64, apoiou a derrubada de João Goulart decididamente. Muitos desses jornais, inclusive, se arrependeram depois, mas apoiaram. Apoiaram nesse sentido, como uma tentação de solução fácil e autoritária para os problemas do Brasil naquela época. Hoje em dia, por exemplo, está em discussão essa legislação, que é uma legislação truculenta, contra as manifestações sociais. Até que ponto aceitar essas soluções autoritárias, que são soluções em geral sedutoras, porque são fáceis, vão resolver rapidamente os problemas, vão prender todos os mascarados, sei lá o quê, até que ponto essa solução autoritária é conveniente para uma democracia, em que medida que a mídia favorece ou não essa adesão de muitos com tanta facilidade a soluções autoritárias. Anitta, o Álvaro pode... Eu estava nos Estados Unidos quando eu vi um programa da CBS Television em que eles faziam a meia-culpa de ter aceito o macartismo e ter apoiado o macartismo. O jornal o Globo também fez uma autocrítica, também fez um meia-culpa por ter apoiado a ditadura militar, mas a Globo, a TV Globo ainda não fez isso. E a TV Globo foi realmente o porta-voz oficial da ditadura militar. Pelo que eu li, a Globo fez, inclusive colocou no site, né? Mas na televisão, a dúvida do... A televisão? Na televisão, no jornal. No Jornal Nacional apareceu alguma coisa. A televisão Globo citou o jornal O Globo, que fez uma meia-culpa. Mas a TV Globo, que foi muito pior do que o jornal Globo, não fez essa autocrítica. Se vocês me permitem, eu acho muito curioso, tem um texto do Jânio de Freitas, quando o AI-5 fez 30 anos, em 98, a gente vai ficando velho, assim, e vai lembrando dessas coisas, que ele conta assim, que os mesmos jornalistas que estavam nas redações naquele momento, 64, 68, continuam nas redações. Então é muito mais fácil eles recontarem a sua própria história, porque eles continuam com a caneta na mão. Quer dizer, é muito fácil a Globo, ou o Jornal Globo agora, fazer um meia-culpa, porque é interessante, publicitariamente, fazer este meia-culpa. Né? Mas vamos lembrar, por exemplo, que na campanha das diretas em São Paulo,
a Globo se recusou a mostrar a manifestação, porque naquele momento não interessava se alinhar. Só queria também fazer uma nota de rodapé aqui para o Fico, porque ele fala DCDP, e para quem não sabe, DCDP é o Departamento de Censura de Diversões Públicas, que era um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e cabia a censura, os censores ficavam alocados na DCDP, mas a censura à imprensa foi deslocada para um outro lugar que se chamava CIGAB, Serviço de Informações do Gabinete, que era vinculado diretamente ao gabinete do Ministro da Justiça, e dali saíam os telefonemas, o que muita gente começou a contar, que era de ordem superior, fica proibido, e é dali que a Solange Hernanes, tesourinha, dava os telefonemas. Fica proibido, sabe o quê, Beatriz? Eu trabalhava na TV Cultura, viu, Álvaro, nessa época. Fica proibida qualquer informação sobre o surto de meningite que está ocorrendo em São Paulo. E tem um livro de uma professora aqui da Faculdade de Medicina da USP contando exatamente isso. As matérias que saíam desse Brasil grande. Então, um Brasil grande não podia ter problemas com meningite, e quantas pessoas e quantas crianças sofreram com isso exatamente. Ou da corrupção, né? E tinha uma nota dizendo, é proibido dizer que tem censura no país. Então, ou tortura. Ou tortura. Por isso que o telejornalismo não precisava de um censor dentro, porque ele sabia o que a censura fez no país é que só existiam 220 censores no país inteiro. Como é que 220 censores fariam? Jornal, televisão, peças de teatro, filmes, porque você música, porque você introduziu dentro da cabeça dessas pessoas a autocensura. A autocensura no jornalismo não é alguma coisa estranha. Como diria o Cláudio Abramo, isso aqui é uma empresa, né? Só sai o que o dono quer. Se o dono não quer, não vai sair. Então, o autoritarismo dentro das redações ou da televisão já era conhecido há muito tempo. É uma prática jornalística conhecida há muito tempo. Você ia falar? Mas há uma contradição aqui, porque os patrões foram muito legais com os empregados. O Cláudio Abramo foi protegido pelo Frias. O Frias mandava buscar ele de carro na casa dele para vir para fora, escrever e ir para casa, para ele não ser preso no caminho. Então, o Roberto Marinho dizia, nos meus comunistas ninguém põe a mão. Por outro lado, o Jornal da Tarde também fez um editorial contra a ditadura, chamaram o jornalista para ir lá, o Rui Mesquita foi pessoalmente e falou, fui eu que escrevi. Eu disse, não, senhor, quem escreveu foi fulano, manda ele ver. Você quer ver como foi que escrevi? Eu vou voltar para a redação e vou escrever a continuação. Voltou para a redação, escreveu o editorial continuando o mesmo tema e foi lá no dia seguinte e falou assim, como é que é? Eles não iam prender. Quer dizer, eles tiveram uma atitude pessoal de defesa dos seres humanos que estavam sendo perseguidos. Não podemos esquecer que a Folha usou os próprios carros para transporte de pessoas que foram torturadas. Então, o que eu queria assinalar aqui um pouco sobre isso é que eu acho que existem momentos, e eu me baseio muito na ideia de mudanças significativas. Por exemplo, o Estadão. O Estadão, a gente sabe, apoiou o golpe. E, num segundo momento, é conhecido como o jornal que depois, para burlar a censura, coloca as receitas de bolo. Então, o que mudou? O que fez com que o Mesquita, de repente, percebesse a extensão que o golpe estava assumindo? Porque quando nós pensamos também em ditadura, é preciso entender, agora que nós estamos revendo, e esse é um momento importante, com a Comissão da Verdade, com deixar que isso aflore, que haja cada vez mais pesquisas para se pensar, inclusive os meios de comunicação, como momentos diferenciados. Eu acho que a Globo, por exemplo, ela cresce com a expansão das telecomunicações, ela está colada, e é colada até as diretas, de apoio a esses militares, mas há um momento em que ela rompe. Eu acho importante, pelo menos a gente discutir essa revisão, essa autocrítica que a Globo faz. Eu acho interessante isso. Posso só fazer um comentário? Assim, na tese de doutorado, eu trabalho exatamente um jornal da Folha de São Paulo, que chamava Jornal A Folha da Tarde. A Folha da Tarde, ela tinha uma direção, a partir de 68, que era chamado o jornal de maior tiragem, pelo número de tiras policiais /
jornalistas que faziam um jornal e contavam uma outra história sobre as mortes em tortura para justificar estas mortes em tortura como acidentes de trânsito e tal. O Mesquita, o Estadão, ele publica as receitas de jornal ou Camões para poder mostrar à população que aqueles jornais estavam sendo censurados. O Brasil, diferente de Portugal ou de Espanha, jamais carimbou na primeira página do jornal: esse jornal está sob censura. Se ele queria mostrar isso para a população, isso não dava certo, porque as pessoas ligavam para o Estadão e diziam: olha, a receita de bolo da primeira página está assolando. Em contrapartida, o Mino Carta brinca com os Falcons, que é uma crônica ao Armando Falcão, porque você não podia ter espaços em branco, e essa brincadeira do Falcon dura 5 números, porque o leitor da Veja perceberia que a Veja estava sendo censurada. Então, assim, tem um caminho muito tênue entre essas relações, entre essa proteção que os donos dos jornais vão dar. O Cívita... Proteção pessoal. O Cívita, por exemplo, tem uma série de cartas no Arquivo Nacional de Brasília, uma troca de cartas entre o Cívita e o chefe da Polícia Federal da época, Moacir Coelho, onde o Cívita manda um funcionário da Editora Abril ensinar aos censores como censurar cinema. Então, não é alguma coisa tão protetora. Ele precisava também ficar muito próximo do aparelho de Estado para ter alguns números liberados. E dá uma ideia de que é um jornal imparcial. Ele coloca todas as opiniões. A Folha sempre... Né, a ideia de que não tem um rabo preso, né, que depois ela vai ventilar, isso que você chamou atenção, Anitta, de que a Globo vai até as diretas. Se a gente lembrar da Folha, por exemplo, a Folha, no processo das diretas, vai e bota uma faixa verde e amarela. Por quê? Porque ela percebe, você tem no projeto Folha, ela percebe que o seu leitor mudou e que o seu leitor quer ler aquilo. Exatamente. Então, é alguma coisa do publishment. Claro, que comercial. Como o Otavinho se autonomeia. Eu queria aproveitar outra dica dada pelo Carlos Fico para introduzir o Lauro César Muniz na nossa conversa. O Carlos Fico lembrou uma certa diferença que havia da censura ao jornalismo e à dramaturgia. O Lauro César Muniz foi um dos autores que foi vítima durante muito tempo e até depois da ditadura foi vítima da censura. Vamos ouvir o Lauro César. Uma das coisas mais violentas que aconteceu da censura com relação à escalada foi a proibição de citar o nome do presidente Juscelino Kubitschek. O governo militar estava decidido a acabar com o nome do Juscelino Kubitschek e me proibia, eu, autor de escalada, me proibia de escrever o nome do Juscelino Kubitschek e de citá-lo. A novela falava sobre a criação de Brasília. Ora, pode-se falar da criação de Brasília sem citar o nome do presidente Juscelino Kubitschek? Absurda. O presidente Juscelino Kubitschek pertence à história do Brasil como Pedro Álvares Cabral e ele não podia ser citado. Isso é de um obscurantismo, isso prova a que nível chegou o obscurantismo e a restrição à liberdade de expressão nesse país naquele momento. Eu vivi momentos assim risíveis, mas não posso falar Juscelino Kubitschek, não, mas ele foi presidente do país, ele pertence à história do Brasil, não pode. Então eu vou falar JK, também não pode, então vou falar Nonô, que era o apelido que ele tinha quando era criança, também não pode. Então eu vou assobiar o Peixe Vivo, que era a música que ele gostava muito das serenatas. Bom, assobiar o Peixe Vivo pode. Quer dizer, chegava a esse nível de ridículo. A censura mais bizarra que me aconteceu, que mais me pareceu, que me tirou realmente do sério, me agastou, me aborreceu, foi na novela O Salvador da Pátria. Era uma novela que ia indo muitíssimo bem, o meu maior sucesso de audiência na TV Globo e segundo lugar naquele momento, talvez terceiro hoje. Então, me parecia que era uma novela que eu queria fazer, estava plenamente feliz realizando uma novela sobre a realidade do Brasil de 1989. E, no entanto, quando eu ia para o ponto central da história, que era a ascensão do Sassá Motema ao poder, eu fui vetado durante uma reunião em que me diziam que de Brasília se solicitava que não houvesse a ascensão do Sassá Motema ao poder,
porque ele estava muito identificado com o Lula. Com isso me tirou o chão debaixo do pé, porque eu tive que me conter, me restringir ao aspecto policial. Contar a história do ponto de vista policial só, desbaratar uma quadrilha de traficantes e tudo mais, coisa que já era carne de vaca. E, no entanto, eu tinha um plano de terminar o Salvador da Pátria, que era fantástico, que era com o Sassá Mutema no poder, tomando consciência da importância do que significava governar para o povo, realmente um governo voltado para os interesses do povo. E, no entanto, eu fui podado nisso. Dizem até hoje que era imposição de Brasília, mas Brasília já estava mais liberal nesse momento. A ditadura militar estava terminando, já havia movimentos para eleger pela primeira vez em 20 e tantos anos um governo com votos populares. Na disputa do poder estava o Lula de um lado e o Collor do outro. Eu tenho a impressão hoje, bem mais clara, não naquele momento eu estava perplexo, mas hoje também parecia claro que era uma atitude para favorecer o Collor, não é? E que isso ficou evidente demais depois nos debates do Collor com o Lula, isso a coisa apareceu de uma maneira nítida que o interesse era eleger o Collor. Então, com isso, a minha novela foi bastante prejudicada. Eu até gostaria de fazer um remake numa emissora que não me proibisse de contar a história completa. Bom, com esse depoimento do César Muniz, que eu queria depois ouvir a opinião de vocês também, nós encerramos esse segundo bloco do Ver TV. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a relação entre a ditadura implantada no Brasil em 64 e a televisão. No bloco anterior, nós terminamos com o depoimento do diretor, autor de novelas, Lauro César Muniz. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito de uma censura a qual ele se refere, que é posterior à ditadura, né? Ele fala 1989. Né? Então, a censura oficialmente acaba no Brasil com a Constituição de 88, mas a censura introjetada na cabeça das pessoas dura muito mais tempo e esse é um depoimento claro. A Rede Globo, ela vai montar um esquema no final dos anos 70 chamado controle de qualidade, porque você não pode ter censura em novela, que você perde muito dinheiro. Você tem patrocinadores que não podem se ver prejudicados por isso. Então, são censores aposentados. Eu entrevistei cerca de 13 censores de gerações diferentes. Eles são, depois de aposentados, eles formam um grupo dentro da Rede Globo que vai fazer a censura às novelas para que, quando fosse para Brasília, não tivesse nenhum problema. E na questão específica do Roque Santeiro, vai acontecer exatamente isso. O censor, que eu acabei entrevistando, brinca. Eu não disse para vocês que não podia fazer, e aí o Walter Clark, na biografia dele, brinca que o Dias Gomes escrevia o que ele queria e o Walter Clark filmava ou gravava o que ele achava que podia sair. A Anitta, você ia falar sobre o Roque Santeiro? Então, eu acho interessante isso. Você já mencionou que o Roque Santeiro foi uma novela que estourou e eu acho que deu uma discussão muito grande sobre os problemas sociais no Brasil. Mas um outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente enfatizar na fala do Lauro é que o final dos anos 80 ainda há uma censura. Não vamos esquecer também, né, vários filmes, como o filme Pra Frente Brasil, que foi censurado. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, né? Então, acho que a gente tem que pensar um pouco com cuidado, né? Muita gente diz, quando aparecem as diretas já, quando o próprio Rio Centro, né, um momento posterior, né, e posterior ao que eu digo ao Geisel, né, porque muita gente acha que 85 na época do Geisel já é um momento em que você tem uma grande distensão, né, em que não há mais censura, já é o final da ditadura. Eu acho que ainda tem, né, momentos sérios, né, graves. E até hoje,
né, esgarçando, né, mas que estão presentes, como nós estamos colocando aqui. O primeiro concurso quem pra manda ainda no que é veiculado ou não é, né, ainda existe esse ranço dentro. O primeiro concurso para censor na Polícia Federal é no governo Geisel em 75. Olha, o Lauro César falou também sobre a Excelsior, né? Sobre a Excelsior como vítima da ditadura. Vamos ouvi-lo. Há um fato pouco comentado hoje porque não foi suficientemente esclarecido, porque não foi bastante explorado e nem levantado. Isso precisa ser feito, que é a perseguição da ditadura a um empresário brasileiro, dono da Panair do Brasil, dono da TV Excelsior e dono de uma exportadora de café, a mais importante exportadora de café da época, o Wallace Simonsen. Este homem foi perseguido pela ditadura logo no início, porque ele não queria colocar no ar na TV Excelsior as notícias que lhe eram enviadas pelos militares sobre a posse, sobre o novo regime e tudo mais. Ele não queria entrar em acordo com a ditadura. Então, por causa disso, ele foi destruído, ele foi tirado do processo. A TV Excelsior foi invadida pela ditadura militar, ele foi obrigado a vender a televisão Excelsior, a Panair do Brasil deixou de voar. Você viveu isso, né, Álvaro? Eu tinha estagiado na CBS Television em Nova York e quando eu voltei para o Brasil, eles me convidaram para voltar para o Brasil. Eu poderia ter ficado trabalhando na televisão americana ou no Chicago Tribune, mas eu preferi voltar para o Brasil porque eu falei, vai inaugurar Brasília, o Brasil vai entrar numa fase boa de novo e tal. Então eu voltei para fazer a primeira rede brasileira de televisão, porque eu tinha visto o network da CBS e eles queriam fazer a primeira televisão nacional no Brasil. Então eu voltei e implantei a TV Excelsior, fiz todo o esquema da TV Excelsior. E no meu livro Glória in Excelsior, eu pedi para o professor Kaique da Universidade de Brasília fazer a parte política. E ele fez um capítulo excepcional em que ele conta a primeira tentativa de golpe do Café Filho até o sucesso do golpe militar de 64. Então, esse levantamento que ele faz mostra claramente o que aconteceu com a TV Excelsior. Ele fala que o golpe militar acabou com a TV Excelsior e acabou com um grande capitalista brasileiro, o Mário Wallace Simonsen. E esse período, então, da TV Excelsior... Você pegou o período final? Não, eu peguei o período inicial da Excelsior. Quando veio o golpe de 64, eu não podia pôr a cabeça para fora, então eu ficava mais ligado ao Olinho Simonsen na parte de cinema do que propriamente com a televisão, porque a televisão estava na mão do Edson Leite, que era a favor do pessoal do Adhemar de Barros. Agora, ali o que aconteceu, tentando resumir, é que o Mário Wallace Simonsen era um democrata. Ele tinha 54 empresas em Zurique, na Suíça, e dominava o café, e era um homem que tinha uma visão de negócios que não parecia, ele não parecia um capitalista brasileiro, ele parecia um capitalista internacional, um cara que sabia das coisas e que sabia tocar coisas benéficas para o país. Ele era um democrata. Ele apoiava sempre o Juscelino Kubitschek, apoiou o Jânio Quadros também, e depois apoiou o Jango. Aconteceu, ele comprou a Panair do Brasil, segundo nós soubemos da época, porque ele queria usar a Panair do Brasil até Paris. O Brasil não podia exportar café solúvel, só podia exportar café in natura. E a Nestlé, Suíça, e os Estados Unidos é que trabalhavam com o café solúvel. Então, ele queria, através da Panair do Brasil, um acordo com a Aeroflot, colocar o café solúvel brasileiro na União Soviética e de
chegar na China. Então, se ele ficasse com a China e a União Soviética, podia deixar os Estados Unidos e a Suíça com o resto do mundo, que ele dominava o café no mundo. Então, quer dizer, ele era um visionário, quer dizer, um homem que tinha esse tipo de coisa. E ele era a favor da democracia, ele era a favor do presidente da República ser democraticamente eleito. Quando o Jânio Quadros renunciou pensando que ele ia dar um golpe e que todos os militares iam apoiar ele, então, quer dizer, ele perdeu, ele tentou o golpe e não conseguiu. Aí os militares disseram, o Jango Goulart estava na China, eles disseram, se o Jango Goulart voltar, nós prendemos ele no aeroporto. Então, o que o Simons se fez? Pegou o avião da Pan Air do Brasil, pegou o Jango Goulart na China, parou o avião em Paris, hospedou o Jango Goulart no apartamento dele em Paris e ficou esperando uma solução do Brasil para evitar que o Jango fosse preso. Aí o Congresso aprovou o parlamentarismo, então o presidente da República perdeu a força, ele trouxe o Jango Goulart para cá. Por isso ele perdeu a Pan Air, o café e a TV Excelsior. E 54 empresas, a vida da mulher dele, a vida do E eu imagino, o Álvaro, como devia ser difícil fazer jornalismo nessa época na TV Excelsior. Nós trouxemos aqui para o Ver TV uma entrevista com um dos jornalistas que fazia jornalismo na Excelsior na época, que é o Tarcísio Holanda. Vamos ouvi-lo. Era muito difícil exercer a profissão em televisão por causa das restrições à liberdade de informação, né, que imperavam naquele tempo. Não era fácil, não. Eu estou te dizendo que o ex-chefe de gabinete do general Golbery foi ser diretor da TV Excelsior, quando nós trabalhamos, coronel. No Jornal de Vanguarda, o Fernando Barbosa Lima, que era o diretor, era muito criativo. E tinha o Borjalo também, que o acompanhava. E tinha grandes figuras na apresentação. Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, que tinham uma coluna na última hora de grande sucesso no Brasil. Era um jornal irreverente. O Fernando fazia um texto muito irônico sobre as coisas que aconteciam no país, né? E depois era um jornal independente, não era uma coisa comum naquele tempo, sabe? Por isso o sucesso dele e a receptividade que encontrava na população. Bom, eu acho que com esse depoimento nós podemos caminhar aqui para o final do programa. Eu queria ouvir uma palavrinha de cada um de vocês aí sobre este momento de se recuperar uma parte da história, né? Muitas vezes esquecida ou não bem contada, principalmente para os jovens, como lembrou bem a Denise logo no começo do programa. Anita. Então, eu acho importante a gente pensar no jovem hoje, né, que vê, ou mesmo algumas pessoas que durante essa época tinham pouco acesso às notícias. Por exemplo, se diz muito que durante a ditadura não havia corrupção, né? Porque não havia notícias sobre isso, eram censuradas essas notícias. Ou que com a distensão do Geisel a coisa mudou, né, totalmente. O Vlado foi morto ainda no governo Geisel. É verdade que o Geisel tira, né, do comando militar onde estava resguardado ali o Vladimir, mas de qualquer forma ainda são os estertores, né, desse momento, dessa ditadura, que tem grupos. A gente sabe hoje um pouco mais, né, como é que eram as informações internas dessa ditadura. Então acho que há muito ainda para ser visto, e sem esquecer que os meios de comunicação são os meios chaves. Qualquer tentativa de mudança, alternância no poder, o primeiro, né, local onde se dirigem aqueles que querem dar um golpe é justamente controlar a mídia. Né? Para terminar, Álvaro. Ela falou de corrupção. Você vê que o Pinochet tinha milhões de dólares na Suíça. E no período da ditadura militar que se institucionalizou a corrupção, aproveitando
a maneira como eles tinham de esconder as coisas que aconteciam. Hoje em dia, com a liberdade de imprensa, você consegue denunciar os casos de corrupção existentes. Beatriz. Então, acho que é importante ressaltar que os 20 últimos anos a historiografia brasileira avançou bastante. Não se fala mais em revolução, se fala em golpe. Não se fala em golpe militar, mas se fala em golpe civil-militar. E não se fala mais em 31 de março, mas sim em 1º de abril. Acho que é uma contribuição muito grande que a historiografia vem dando. A gente vive um momento muito especial hoje, nos 50 anos do golpe, porque diferente dos 40 anos, onde você tinha grandes trabalhos acadêmicos sendo expostos, o grande foco hoje em dia é a Comissão Nacional da Verdade, que no Brasil é uma Comissão Nacional da Verdade, ponto, não uma Comissão Nacional da Verdade e da Reparação, como aconteceu no resto da América Latina, e que hoje em dia você tem uma mídia da internet que é impossível de ser controlada. Então um golpe hoje em dia que vá só para a televisão ou só para a imprensa não vai dar certo. Muito bem. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado, Anita. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. Lembrando que todos podem também manter contato com o Ver TV através das redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter ou mandando mensagens para o nosso endereço eletrônico vertv@ebc.com.br. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!